Sejam bem-vindos ao segundo encontro da disciplina de Teoria da Democracia do curso de Ciência Política. Na primeira aula a gente falou a respeito do quê? A gente falou a respeito das transformações da ideia e das práticas democráticas, lá da origem, na Grécia Antiga, em Atenas, até os tempos atuais. Quais foram as principais transformações da ideia de democracia, das práticas democráticas, indo lá da cidade-estado, pequena escala, portanto, até os estados nacionais contemporâneos, a participação deixando de ser a participação direta lá dos gregos antigos, sendo a participação agora indireta pela via da escolha de representantes, na democracia representativa. E hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa última democracia, a democracia representativa. Quais são as principais características dela, as potencialidades, os dilemas e como a teoria democrática pensa essa forma específica de democracia. Algumas vertentes mais críticas, outras mais ortodoxas, menos críticas. Então vamos à organização da aula de hoje. Bem, então nós temos 3 temas principais na aula de hoje. Em primeiro lugar, a gente vai saber um pouco de quais são as características da democracia representativa contemporânea. Sufrágio universal, por exemplo, a existência de uma Constituição para proteger liberdades individuais e de minorias, e assim por diante. Em seguida, a gente vai explorar algumas das insuficiências da democracia atual. Nós estamos longe de ter uma democracia perfeita, ela tem limitações. Vamos tentar então entender quais são essas limitações e se há possíveis soluções à vista para melhorar a democracia, para aprofundar a democracia atual. E por último, a gente vai explorar algumas concepções críticas à democracia representativa. E há várias dentro da teoria democrática contemporânea, o culturalismo, participativismo, deliberacionismo e assim por diante. Então esse é o plano da aula de hoje. Espero que estejam preparados e bom estudo. Bem, se originalmente a democracia surge na Grécia, inclusive o termo democracia é um termo do grego antigo, juntando, como a gente viu, duas palavras, demos e kratos, formando a ideia de governo ou poder do povo, ou seja, um governo que deve de alguma forma expressar a vontade popular, independente da renda do indivíduo, independente do status socioeconômico. Enfim, a democracia representativa, por outro lado, tem uma origem diversa, inclusive sem se inspirar ou sem ter uma conexão histórica com essa primeira experiência grega. A democracia representativa contemporânea, suas principais instituições, com a ideia de representação política, a ideia de um parlamento em que esses representantes se reúnem a fim de deliberar, de opinar e de tomar decisões, tudo isso tem uma origem em outro lugar da Europa. Uma origem também europeia, mas sobretudo inglesa, britânica. Remonta ali ao século XVIII, até mesmo antes disso. Essa ideia de representação política vai sendo formada muito aos poucos, ao longo de vários séculos, até culminar com a formação de um parlamento efetivamente. Então a origem aqui é britânica, depois aparece também na França, nos Estados Unidos, e depois se expande ao redor do mundo. Então vamos ao material. Bem, então a democracia atual, baseada na participação não mais direta em assembleia, mas sim na participação indireta via voto, tem origem em estados nacionais como a Inglaterra e a França do século XVIII. É aqui que começam a se constituir os primeiros parlamentos no sentido moderno. Os partidos políticos contemporâneos surgem depois. Os partidos são instituições um pouco mais recentes na história política da democracia. Eles surgem principalmente nos Estados Unidos já no século XIX. Bem, nessa atualização da noção de democracia, a participação deixa de se basear, como a gente sabe, na Assembleia e passa a ser expresso por meio do voto em eleições. Daí a ideia de democracia indireta ou democracia representativa. O demos, a população em geral, não toma mais decisões a respeito das políticas. Nós escolhemos os políticos, os representantes, que irão então tomar as decisões em nosso lugar. Vocês devem lembrar da definição de representação, como uma solução de uma ausência. Alguém que fala em nome de outro que está ausente. O representante falando em nome do representado, que por uma série de razões que nós já vimos também na primeira aula, a questão da escala, do tempo, da extensão da sociedade política, não pode mais se reunir no parlamento, como os gregos faziam. Então houve essa invenção da ideia de representação, de eleição e de voto.
Então, nesse sentido, os cidadãos não deliberam mais sobre as decisões políticas, mas sobre aqueles que irão tomar tais decisões. Os representantes políticos, que podem ter vários nomes, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador e também o presidente da República. São vários tipos de representantes políticos, cada um com uma função atribuída pela Constituição. O presidente tem a sua função como representante, o senador a mesma coisa, o deputado federal e assim por diante. Existe aí uma divisão de tarefas entre os representantes políticos. Mas todos eles mantêm essa característica particular. Eles falam em nome dos representados e agem de acordo com os interesses dos representados. Bem, quais são as principais características dessa democracia representativa contemporânea? Em primeiro lugar, ela se baseia em estados nacionais, e não mais numa cidade-estado, numa polis, como no caso grego. Isso, sobretudo, porque a polis, a cidade-estado, historicamente, foi sobrepujada por outras formas de organização territorial, a começar pelos impérios. Pensem nas cidades gregas sucumbindo diante do Império Macedônio, por exemplo. Depois aparece o Império Romano e assim por diante. E, hoje em dia, sobretudo, o Estado Nacional é a principal forma de organização territorial. São grandes territórios com uma administração comum. Isso transforma a democracia. A democracia agora não pode ser mais uma democracia direta, assembleísta, mas sim uma democracia indireta, representativa. Então a participação agora é uma participação de outra natureza, é uma participação indireta. A gente pode até questionar se a gente pode chamar isso de participação, ou se a participação deve ser considerada apenas como uma participação física, direta. Há aqui uma discussão também dentro da teoria democrática contemporânea. Continuando, mais uma característica da democracia representativa. Ela é baseada, portanto, em eleições livres, justas e frequentes. Eleições com sufrágio universal, ou seja, ninguém pode ser impedido, com base na sua etnia, com base no gênero, com base na condição socioeconômica, ou na religião, ou qualquer outra característica, de participar das eleições, do pleito eleitoral. E também de se candidatar, de se filiar a um partido, ou seja, ninguém pode ser privado dos seus direitos políticos. Então vamos explorar um pouco mais essa ideia de eleição e de sufrágio universal. Bem, que função cumprem as eleições dentro da democracia representativa contemporânea? Ela cumpre uma série de funções. A primeira delas, a eleição é um mecanismo por meio do qual a gente sonda a opinião pública, a gente sonda os anseios populares. Ou seja, a população, o cidadão comum, vota em um candidato a representante político com base em um programa, com base em um conjunto de ideias. Ou seja, eu voto naquele candidato porque, de alguma maneira, as ideias que ele defende são também as ideias que eu defendo, e que eu quero vê-las, essas ideias, defendidas dentro do parlamento, para, quem sabe, se tornarem políticas públicas, se tornarem leis e assim por diante. Então, a eleição é um mecanismo de sondagem, de registro da opinião pública e, claro, de escolha dos representantes. Daí as eleições, necessariamente, para que elas sejam autenticamente democráticas, que elas sejam livres, ou seja, que o eleitor esteja livre para escolher quem será o seu melhor representante. Não pode existir uma coação econômica, uma coação física sobre o eleitor. Isso tira a autenticidade da eleição. Pensem nessas eleições em regimes autoritários, que servem muito mais para ratificar o líder que está no poder e o governo que o sustenta, do que para escolher de fato aquilo que a população almeja. Uma eleição como essa não é democrática. Ela serve muito mais para legitimar um regime autoritário. Então as eleições precisam de liberdade. Se a gente retoma aqui a história brasileira, a história eleitoral brasileira, ela vai ali até o Império, por exemplo. Mas as eleições do Império não eram autenticamente democráticas. A começar porque havia uma exclusão. Você não tinha ali um sufrágio universal. Aqueles de baixa renda e também os escravos não estavam habilitados a participar. Os indígenas também não, do pleito eleitoral. Então, essa era uma grande deficiência das eleições na época do Brasil imperial. As eleições também eram coagidas, o eleitor era coagido, ameaçado. Basta pensar, por exemplo, que durante a Primeira República o voto era aberto. A pessoa era obrigada a enunciar em quem estava votando. O voto aberto tirava essa garantia de liberdade de escolha, de liberdade de opinião.
A instituição do voto secreto depois, ao longo do século XX, trouxe justamente, ou visou a trazer alguma liberdade de escolha para o eleitor. Ou seja, agora eu estou livre para escolher porque eu sei que eu não sofrerei coações, né? O meu voto é secreto, né? Apenas eu sei em quem eu votei. Então, eleições livres dependem, nesse caso, de um voto secreto. Então, voltemos ao material. As eleições precisam, evidentemente, serem justas também. A instituição da justiça eleitoral, por exemplo, serve justamente para isso, para garantir que os partidos disputem e os candidatos disputem as eleições de uma maneira justa, né, sem apelar a atos criminosos. Então, a eleição precisa de lisura para que ela seja autenticamente democrática. E também a frequência da eleição. Né? Por que eleições frequentes são importantes? De nada adianta você ter uma única eleição a cada 20 anos. Né? Se uma das funções da eleição é justamente sondar a opinião pública, isso precisa ser feito com alguma frequência. Né? Daí o fato de termos eleições a cada 4 anos ou a cada 2 anos, e assim por diante. Então, eleições livres, justas e frequentes, com sufrágio universal, são um dos pilares da democracia. Mas a eleição cumpre mais uma função. Vamos comentar isso agora. Uma outra função das eleições, além de garantir uma sondagem, um registro da opinião pública num dado momento do tempo, como o Demos pensa o seu futuro, as eleições cumprem também a função de prestação de contas. Como isso? O político, todo mundo sabe, tem uma preocupação principal. A preocupação principal do político é se reeleger, uma vez que ele já está lá. Ora, a condição para se reeleger é vencer as próximas eleições. Isso funciona como mecanismo de prestação de contas. Ou seja, o comportamento do político, do representante dentro do parlamento está sendo vigiado, caso haja, claro, uma mídia atenta, uma esfera pública forte. A população deve receber informações a respeito desse comportamento. Essas informações, ao menos teoricamente, devem embasar o comportamento desses eleitores na próxima eleição. Ora, então o político sabe que ele deve agir de acordo com aquilo que ele prometeu na campanha, de acordo com os anseios da sua base eleitoral, do Demos, dos representados. Aí está a prestação de contas. Então é no momento da nova eleição que a gente pode dizer ao nosso representante se ele de fato agiu como um bom representante, então nós iremos reelegê-lo, ou como um mau representante, então nós não iremos reelegê-lo. Então a eleição é, ao mesmo tempo, um mecanismo de registro da opinião pública e um mecanismo de prestação de contas. Claro, as vertentes mais críticas à democracia representativa têm alguma razão em dizer a eleição é um mecanismo muito fraco de prestação de contas. Porque entre as eleições, nós não temos um controle efetivo sobre o comportamento legislativo, por exemplo, dos nossos representantes. Então, apenas perto das novas eleições é que eles começam a se preocupar com a opinião dos eleitores e com a opinião pública em geral. Então, a eleição não basta, ela é insuficiente como mecanismo de pressão, de controle e de prestação de contas. A gente precisa criar novos mecanismos que funcionem entre as eleições. As inovações tecnológicas, como a gente vem enfatizando, podem ser um caminho para garantir esse controle, disponibilizando informação a respeito do comportamento desses representantes dia a dia, semana a semana, aos representados. Aqui a gente teria um mecanismo mais forte, portanto, de prestação de contas e de controle democrático. Voltemos ao slide. Então, seguindo adiante no material, mais uma característica das democracias representativas contemporâneas é a existência de uma Constituição, que proteja as liberdades individuais. Por que a existência de uma Constituição é importante? Se vocês separarem, a gente costuma chamar os estados contemporâneos de estados democráticos de direito. O que significa essa expressão, Estado democrático de direito? Bem, a teoria democrática enfatiza muito um grande perigo dentro da democracia. Que perigo é esse? Que a opinião majoritária, ou seja, a opinião da maioria, acabe se tornando tirânica. Tirânica em relação a quem? A minoria, aos perdedores, a opinião minoritária. Ou seja, a democracia pode acabar descambando para uma verdadeira tirania das massas. Essa era a principal preocupação, por exemplo, de um autor bastante notório, que é o Alexis de Tocqueville, um autor francês que visitou
os Estados Unidos, lá no século XIX, escreveu A Democracia na América, e ele já detectava esse perigo, né, o perigo de que a democracia se transformasse numa tirania da maioria. Como se evita esse perigo? Ora, com um complemento, né, o complemento da Constituição, do Estado de Direito. Então a Constituição garante que a maioria não possa caçar os direitos da minoria, que a maioria não possa impedir que essa minoria, que essa opinião minoritária, no futuro possa vir a se tornar ela própria a maioria. Ou seja, ela garante, portanto, o pluralismo dentro da democracia. Então, o Estado de Direito, a Constituição, pensam certas vertentes da teoria democrática, é um complemento necessário para que a democracia continue existindo ao longo do tempo. O Giovanni Sartori, o cientista político italiano, chega inclusive a dizer: a melhor maneira de detectar se um regime político é de fato democrático não é saber como ele trata a opinião majoritária, a maioria, mas sim como ele trata a minoria. Essa minoria tem os seus direitos respeitados, como oposição divergente? Sim, então nós temos uma democracia. Se não, nós temos uma tirania das massas. Nós temos um regime totalitário, não democrático. Então voltemos ao material. E aqui, para encerrar essa parte da aula, nós temos uma foto lá da eleição de 89, o segundo turno, no caso das eleições de 89, que foram as primeiras eleições diretas para presidente que o Brasil teve após a volta à democracia. Vocês sabem muito bem que em 1964 se institui um golpe militar no Brasil e começa a chamada ditadura militar. Havia eleições, mas não para os cargos do Poder Executivo. A população não votava para presidente, por exemplo, votava apenas para deputado. Então, em 89, nós temos a volta à participação direta por meio do voto na eleição do presidente. Aqui a gente tem o Collor, candidato à presidência, depois vencedor, e Lula, que só viria a se tornar presidente em 2003, aqui mediado pelo jornalista Boris Casoy. Bem, reparem como a dinâmica da democracia se torna diferente se a gente comparar essa foto aqui com aquela ilustração da aula passada, que mostrava a deliberação dos gregos na Assembleia. Aqui nós não temos mais o cidadão comum, com o direito de participar, de dar a sua opinião. Nós temos representantes políticos, ou melhor, candidatos a representantes políticos. Então a função dos debates é justamente dizer à população quais são as ideias que cada candidato defende, qual é o seu programa de ideias, a sua visão de como a sociedade deve funcionar. Claro, essas visões devem ser visões diferentes. Quanto mais variado o cardápio de opções que o eleitor tem diante de si, mais democrática, mais plural é a eleição. Então, de nada adianta você ter uma eleição se as opções disponíveis diante do eleitor são opções muito semelhantes. Isso não é autenticamente democrático. De nada adianta você ter uma eleição se o partido é único, ou se você tem dois partidos que se parecem demais. Então, quanto maior o pluralismo, a competição partidária, mais democrática é a eleição. Então, o cidadão médio nas democracias contemporâneas sai de cena e entram em cena os representantes, debatendo ideias e tentando garantir os votos dos eleitores. Bem, essas foram as principais características do regime democrático contemporâneo. Um regime de tipo representativo, de tipo indireto, baseado na escolha de representantes. Estes sim se reunirão no parlamento para discutir, para opinar, ou seja, para cumprir a função que antes, lá na Grécia, era cumprida por qualquer cidadão, por qualquer membro do demos. Então, hoje em dia a coisa é bem diferente. A gente falou sobre algumas das principais características da democracia representativa contemporânea, como as eleições livres, justas e frequentes, o sufrágio universal e a existência de uma Constituição que garanta as liberdades individuais, os direitos individuais e também os direitos das opiniões divergentes, das opiniões minoritárias, evitando o perigo de uma tirania das massas, como dizia Tocqueville. Agora a gente vai falar um pouco a respeito dos principais conceitos da democracia representativa contemporânea. Bem,
O conceito central, a gente sabe muito bem, é o conceito de representação. A gente já definiu anteriormente. É o ato de falar em nome dos interesses de alguém ausente. A representação, claro, é um termo, é uma palavra utilizada não apenas dentro do mundo político, ela é utilizada dentro do mundo teatral também. A gente pode usar essa analogia em relação ao teatro. O personagem, ou seja, o representado, ele está ausente, ele pode inclusive não existir. O ator, a atriz, eles encarnam esse personagem, eles tornam esse personagem presente, eles representam, portanto. Da mesma forma que um deputado, que um vereador, representa o cidadão que está fora do parlamento, representa os seus interesses, a sua visão de mundo. E essa representação política, para que ela seja autenticamente uma representação, ela pressupõe algumas etapas, né? Por exemplo, a autorização. Ou seja, o representante só pode agir como, de fato, um representante caso ele seja autorizado a isso. Nos primórdios da ideia de representação, essa representação era exercida por meio de um contrato. Ou seja, se a gente volta à história inglesa, os vilarejos, as pequenas cidades contratavam um advogado, um procurador, para falar em seu nome diante do rei. Ou seja, para levar as demandas da vila, da cidade, daquela população, até o poder máximo, até a coroa. Depois, esse representante retornava ao vilarejo, à cidade, ou seja, aos seus representados, para prestar contas do seu trabalho. Era uma relação privada, baseada em dinheiro mesmo. A representação política muda isso. Nós não temos mais uma representação baseada num contrato, e muito menos em pagamento em dinheiro. Agora, a representação, ou a autorização dessa representação é feita como? Por meio da eleição. A eleição, ou o voto que a gente deposita na urna, é uma procuração, que nós damos ao nosso representante, dizendo, você está autorizado a falar em meu nome. Caso não haja essa autorização, o representante não se constitui como tal. Claro, ele precisa acumular um certo número de autorizações de vários eleitores para conseguir se estabelecer como representante de fato, vencendo outros candidatos no pleito eleitoral. Então, a autorização é o primeiro elemento importante da ideia de representação política. Uma segunda etapa, também fundamental, é a ideia de mandato. O que é o mandato? O mandato, dentro da teoria política, não é simplesmente o período que um representante fica no poder, fica lá dentro do parlamento, um mandato de 4 anos, de 5 anos, como a gente diz. O mandato, além disso, significa também uma plataforma de governo, uma plataforma de como esse candidato irá agir uma vez dentro do parlamento. Então, eu não voto no candidato por qualquer motivo, eu voto no candidato por conta do seu programa de ideias. É isso que a gente chama mandato, portanto. Se eu voto no partido X e não no partido Y, é porque as ideias que o partido X defendem estão mais afinadas com o meu pensamento, com os meus interesses, do que as ideias defendidas pelo partido Y, por exemplo. Então, mandato é uma ideia fundamental para a representação política. Daí, como eu salientei, a necessidade de que os partidos tenham diferenciações entre si, que eles defendam mandatos distintos, programas de governo distintos. Isso torna a eleição mais democrática. Se a gente diminui muito o número de partidos, se a gente diminui ou torna muito difícil a criação partidária, isso tira pluralismo. Isso diminui o pluralismo de um sistema político. Os mandatos se tornam, portanto, muito parecidos entre si. E um último elemento importante da ideia de representação política é a prestação de contas, essa etapa final do processo de representação, que começa lá na autorização. Então, como eu comentei, lá na Inglaterra do século XI e do século XII, o representante contratado ele era obrigado a voltar e prestar contas do seu trabalho de representação perante a comunidade. Caso esse trabalho não fosse feito a contento, o contrato poderia ser rompido. Então, a prestação de contas é fundamental para garantir a representatividade ou a responsividade do representante. Sem prestação de contas, nós não temos uma representação política autêntica. E como é feita essa prestação de contas hoje em dia? Como eu falei, ela é uma prestação de contas ainda muito fraca. O representado tem pouco controle sobre o representante. Qual é o controle? A frequência das eleições. A garantia de que, caso o representante político não haja de acordo com aquilo que ele prometeu, nós não iremos reelegê-lo.
Está aí a prestação de contas, portanto. Bem, na impossibilidade da participação direta do corpo de cidadãos, essa eleição de representantes passa a ser a maneira do Demos influenciar as decisões do governo. Aquilo que a gente vem salientando o tempo todo, né? Não há mais como influenciar de maneira direta as decisões do governo, por conta dos impedimentos típicos do mundo contemporâneo. A escala, o tamanho da população e a raridade do tempo. Então agora as eleições servem como a forma que o Demos tem para exercer o seu kratos, para exercer o seu poder, o seu governo. Bem, e como isso aparece agora dentro das teorias da democracia representativa? Como os teóricos, os cientistas políticos, os teóricos políticos pensam a democracia representativa? Quais são as definições a respeito dessa democracia? Certamente uma das teorias mais importantes, elaborada ali na primeira metade do século XX, é de um cientista político e economista austríaco, Joseph Schumpeter. Ele traz uma definição bastante enxuta de democracia representativa, né, que pode servir para a gente julgar se um regime político realmente existente é ou não democrático. Então, quais são as principais características de uma democracia para Schumpeter? E ele influenciou todos os autores que vieram depois dele. Democracia para Schumpeter é, basicamente, a existência de eleições e a existência de competição entre elites, entre lideranças políticas, que a gente chamaria hoje de partidos, pelo voto do cidadão. Então, se você tem eleição, e se elas são livres, justas e frequentes, e se você tem competição entre pequenos grupos, entre partidos, pelo voto do cidadão, bem, então você tem aqui uma democracia. Então vejam que o Schumpeter não trata aqui de questões como igualdade socioeconômica, como disponibilidade de informações para embasar a escolha do eleitor, nada disso entra em questão dentro da teoria de Schumpeter. O cidadão médio, para Schumpeter, é um cidadão apático e não há problema nenhum nisso. Vamos explorar um pouco mais esse ponto. Bem, dentro da teoria de Schumpeter, o cidadão tem uma única função, o cidadão comum, que é a função de votar. Daí muita gente fica indignada com isso, né? Como Schumpeter pode atribuir uma função tão pequena ao cidadão, né? Algo muito afastado daquele ideal original de democracia, de um indivíduo participativo, de um cidadão participativo, como a gente encontra em Atenas. E Schumpeter argumenta o seguinte contra os seus críticos: a gente não pode depositar as nossas esperanças, os nossos esforços num cidadão médio, porque há uma carência de competência política nesse cidadão. E por quê? Porque a competência política, ela depende de informação e ela depende de motivação. E o cidadão médio não tem nenhuma dessas duas características. Dentro do ambiente privado, ele pode até ter alguma competência para tomar decisões. A gente tem uma opinião formada a respeito das decisões privadas, eu sei quais serão as consequências de uma escolha ruim, eu ajo com responsabilidade. Eu posso até ter opiniões a respeito, por exemplo, das questões locais, o pavimento da rua, a questão do esgoto, a coleta do lixo, e eu tenho motivação, né, para participar, para dar minha opinião. Agora, à medida que a gente se afasta dessa esfera privada, dessa esfera local, e vamos a esferas mais afastadas, a esfera nacional, por exemplo, que é o grande palco da política contemporânea, ora, eu perco informação, eu não sei mais qual é a melhor opção, eu não sei se eu prefiro a escolha desse ministro ou daquele, se a gente deve assinar esse acordo internacional ou não. Perdendo informação, eu perco motivação para participar, para formar uma opinião. Bem, eu não sei qual é a melhor opção, então eu delego essa decisão ao representante. Esse é o cidadão médio, é um cidadão inerentemente apático, por conta da carência de informação e por conta da carência de motivação. Voltemos ao material. Então, nessa teoria, o cidadão médio é visto como apático e desprovido de competência política. Então, vejam, ao contrário do que pensavam os gregos, em Schumpeter, a competência política não é um dado inato dos indivíduos. Ela depende de certas circunstâncias, informação, motivação. A função, portanto, desse cidadão é exclusivamente a de votar. Por conta desse papel muito secundário que o Schumpeter atribui ao cidadão, ao demos, a teoria schumpeteriana é chamada de elitismo democrático. Por que isso? Porque a democracia, para ele, se baseia na competição entre elites, disputando, em eleições livres, justas e frequentes, o voto do eleitor.
Bem, além de Schumpeter, um outro autor fundamental da teoria democrática contemporânea, também do século XX, esse aqui é americano, a gente já citou ele numa aula passada, é o Robert Dahl. Para o Robert Dahl, a principal tarefa da teoria democrática contemporânea é desvincular a democracia ideal da democracia real. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: a gente não pode continuar utilizando a mesma palavra, democracia, para classificar regimes políticos que são totalmente diferentes. Eu não posso usar o mesmo termo, o mesmo rótulo, para classificar, para rotular a democracia grega e os regimes políticos contemporâneos, por exemplo. São muito diferentes entre si. A gente explorou várias dessas diferenças. Então a gente deveria, segundo Schumpeter, reservar o termo democracia para esse ideal, para essa perfeição, para essa utopia. Enquanto as democracias reais, sugere ele, deveriam ser chamadas de poliarquias, governos de muitos, governos competitivos, portanto. Poliarquia, democracia real. Democracia, o ideal, uma espécie de norte da bússola, que a gente persegue, mas nunca alcança. E quais seriam as principais características dessas democracias reais, imperfeitas, ou seja, das poliarquias, na teoria do Robert Dahl? As duas principais características seriam a da inclusividade e a da liberalização. Bem, nesse gráfico, a gente consegue entender um pouco essas duas dimensões fundamentais da democracia. Porque o Dahl ele propõe o seguinte: a gente deve pensar a democracia muito mais como um processo, sempre inacabado. Ou seja, melhor do que falar em democracia, falar em democratização, já que democracia é o ideal, é o norte da bússola. Então aqui nessa linha 2, vocês podem ver o trajeto da democratização. Então ali no canto superior direito nós temos as poliarquias, ou seja, os regimes políticos mais próximos do ideal democrático. Aqui no canto inferior esquerdo nós temos as hegemonias fechadas, ou seja, os regimes políticos mais afastados do ideal democrático. E por que isso? Vejam essas duas setas aqui, essas duas principais dimensões. A de baixo, aqui na horizontal, a dimensão da inclusividade, ela significa o quê? O quão participativo é um sistema decisório. Por exemplo, se eu tiro o impedimento das mulheres a participarem das eleições, eu incremento, portanto, a inclusividade, eu aumento a participação. O regime político caminha em direção à seta 3. Ele ganha inclusividade. Se, ao contrário, a gente pega essa outra dimensão aqui, na vertical, a dimensão da liberalização ou da contestação pública, isso significa o quê? Significa que o regime político aumentou o seu grau de competição. Ou seja, agora as oposições, as opiniões divergentes são mais toleradas. Ou seja, o regime se liberalizou, diz Robert Dahl. Quando a democracia acontece? Quando essas duas dimensões, ao mesmo tempo, são maximizadas, são incrementadas. Se eu só aumento a tolerância à oposição, se eu só aumento a competição, eu caminho de hegemonias fechadas a oligarquias competitivas. É o caminho da seta 1, por exemplo. Ou seja, eu tenho competição, mas eu não tenho inclusividade. A gente poderia usar como um exemplo histórico disso o Brasil da República Velha, por exemplo. Havia competição entre as elites políticas estaduais, principalmente pelo poder federal, competição entre mineiros e paulistas, depois os gaúchos, mas com baixíssima participação política dos cidadãos. A participação política ficava sempre abaixo dos 5% nas eleições. Então, um regime político de oligarquias competitivas, nesse caso. Se, ao contrário, a gente maximiza apenas a inclusividade, a participação, nós temos um regime em que a participação é tolerada e até mesmo incentivada, um regime inclusivo, portanto, mas em que as opiniões divergentes não são toleradas. Eu admito a participação, desde que não se oponha ao governo à opinião majoritária. Nós temos, então, uma hegemonia inclusiva. No caso das hegemonias fechadas, aqui no canto inferior esquerdo, nós temos tanto uma baixa tolerância à oposição, quanto uma baixa participação. Aqui nós temos, de fato, regimes ditatoriais muito fechados. Bem, a gente falou aqui a respeito da teoria do Schumpeter e da teoria do Robert Dahl. Eles são autores pouco críticos à teoria da democracia representativa. Eles, inclusive, defendem a democracia representativa
quase que na sua forma atual, como a melhor forma de exercício democrático, ou pelo menos como uma forma possível, realista de exercício da democracia em sociedades de grande escala, como é o nosso caso. Agora, existem outras vertentes da teoria democrática que são vertentes muito mais críticas, que dizem, bem, a democracia representativa ela tem insuficiências, ela precisa ser melhorada. Então, esses autores defendem a ideia de uma democratização ou de um aprofundamento da democracia representativa. Em que se baseiam essas críticas? Em primeiro lugar, a apatia do cidadão médio e a baixa participação. Vamos falar um pouco a respeito desse ponto. Para o Schumpeter, para o Robert Dahl, para outros autores que defendem a democracia representativa tal como ela é exercida nos países hoje em dia, a apatia é quase que um dado inevitável de democracias de grande escala, porque são muitos cidadãos, o corpo de cidadãos é muito extenso, não há como todos participarem. Eles quase chegam a fazer um elogio da apatia desse cidadão médio. Por quê? Porque o cidadão ativo deve ser o representante político, ele deve debater, ele deve opinar e tomar as decisões. Ao cidadão comum cabe a função de votar. E é bom que seja assim, isso garante a estabilidade, a ordem do sistema democrático. Participação demais pode gerar instabilidade, inclusive, isso não é bom para a democracia. Já para as vertentes mais críticas, a apatia é um problema da democracia representativa. Ela nos afasta do ideal democrático, ela nos afasta do ideal grego, por exemplo, ela aumenta as desigualdades políticas e sociais. A gente deve, ao contrário, incentivar uma participação muito mais ativa desse cidadão comum, do demos. Então a gente deve aprofundar a democracia nesse sentido. E de fato, eles estão certos, a apatia do cidadão comum tem sido cada vez maior, mesmo nas democracias antigas e mais consolidadas. Onde a gente detecta isso? Na baixa participação eleitoral, por exemplo, naqueles países em que as eleições, o voto é facultativo, não é obrigatório. Esse não é o caso do Brasil, mas isso está em discussão agora, está em pauta com a questão da reforma política. Então, o voto facultativo acaba incentivando e aumentando ainda mais a apatia desse cidadão comum. Então, isso tem crescido cada vez mais nas democracias consolidadas. Um outro dado que ajuda a compreender ou a detectar essa apatia do cidadão comum é o aumento da volatilidade eleitoral também. É o cidadão que decide o voto na última hora, que vota por conta de questões muito pontuais, ligadas muito mais à pessoa do candidato do que às ideias defendidas por ele, ou ao partido defendido por ele, ao qual ele está afiliado, ou à ideologia dele, ou seja, é um voto menos ideológico, menos fixo, menos refletido. Daí essa ideia de um eleitor volátil, um eleitor, portanto, que tem que ser seduzido a cada nova eleição pelo candidato, utilizando sobretudo a mídia, os meios de comunicação, a publicidade e assim por diante. Então isso é visto como como um problema da democracia representativa por essas vertentes mais críticas. Voltemos ao slide. Um segundo problema detectado para essas vertentes é a baixa responsividade. Responsividade significa representatividade do governo perante o povo. A gente falou que um dos principais perigos da ideia de representação é que o representante se torne autônomo demais em relação ao representado. Ou seja, que ele não preste de fato contas e não seja controlado por esse representado. Outra coisa que a gente detecta muito bem em democracias contemporâneas. As elites políticas têm uma tendência a se fecharem sobre o seu próprio mundo, ou seja, a não ouvirem os anseios dos representados, da população comum. Isso se chama uma baixa responsividade do governo. Terceiro ponto, um terceiro problema da democracia contemporânea, uma profissionalização excessiva da classe política. A formação de políticos profissionais que se eternizam nos seus cargos, que cumprem 5, 6, 7, 8 mandatos, que passam a vida inteira dentro do parlamento ou ocupando algum outro cargo público no poder executivo. Então, essa profissionalização excessiva da classe política pode ser um problema também. A classe política ela precisa ter uma abertura à entrada de novos membros. Ela precisa de profissionalização, com certeza. Você não pode renovar inteiramente a elite política a cada nova eleição. Isso iria desestabilizar as políticas governamentais, as políticas públicas. Mas a profissionalização excessiva
a eternização de um representante no cargo, também é uma ameaça à boa democracia. Bem, caminhando agora para essas vertentes críticas, eu elenquei aqui pelo menos 4 exemplos de vertentes críticas a essas teorias mais ortodoxas, como a do Dow e como a do Schumpeter, a respeito da democracia representativa. Então a gente tem aqui a primeira delas, que é o culturalismo, que diz o seguinte: olha, tão ou mais importante do que as instituições democráticas, ou seja, a existência de eleições, de partidos competindo entre si, de um parlamento, de uma constituição democrática, é a cultura política de um país. Então, cultura política é o fundamental para o bom funcionamento das instituições democráticas. Daí a ideia de culturalismo, portanto. Autores que simbolizam essa vertente, a gente tem o Robert Putnam, por exemplo, a gente tem o Gabriel Almond e o Sidney Verba e o Ronald Inglehart. Vamos falar um pouco mais a respeito dessa corrente. Bem, para o culturalismo, uma instituição só pode ter um bom funcionamento do ponto de vista democrático caso ela esteja assentada numa cultura política também democrática. Ou seja, de nada adianta que você tenha uma competição entre partidos e eleições se, por exemplo, a população e mesmo a elite política está imbuída de valores autoritários. Essas instituições não irão funcionar de uma boa maneira. Então, o que esses autores questionam é a possibilidade de importar ou exportar ou de impor instituições democráticas a um país que não tem uma tradição democrática. A gente vê muito isso no mundo contemporâneo, na questão do Oriente Médio, por exemplo, potências ocidentais tentando implantar com o uso militar as instituições democráticas ocidentais nesses países. O resultado nunca é, ou dificilmente é, o esperado. Muitas vezes o partido que vence a primeira eleição é o partido mais autoritário de todos, muitas vezes com um viés extremista, inclusive, do ponto de vista religioso. Isso tem acontecido em países como o Egito, por exemplo. Então, os culturalistas têm muito receio nessa questão de impor instituições. Pelo contrário, as instituições deveriam nascer, ou devem nascer, do solo de uma cultura política democrática. Então, voltemos ao material. E o que significa uma cultura política democrática? Uma das principais características de uma cultura política democrática para esses autores é, sobretudo, o associativismo. Quanto mais as pessoas são capazes de se associar entre si, e isso pressupõe solidariedade, confiança mútua, quanto mais isso acontece, mais democrática tende a se tornar a cultura, mais tolerante, menos autoritária. Daí a importância, portanto, do associativismo entre os indivíduos. Justamente aquilo que o Tocqueville, um dos precursores do culturalismo, lá no século XIX, via como uma das características mais fortes dos Estados Unidos. O fato de que o americano médio se engajava sempre em associações. Isso aumentava a cooperação entre os indivíduos, a confiança mútua e, portanto, o bom funcionamento da democracia. Uma segunda vertente crítica é a teoria participativa. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: a apatia política seria o produto de poucas oportunidades de participar diretamente das decisões coletivas. Ou seja, a apatia política, que para o Dow e principalmente para o Schumpeter é quase que um dado da natureza, algo incontornável, para esses autores, como a Pateman, a principal autora dessa corrente, para eles isso é um produto histórico, um produto social. Quanto menos oportunidade eu dou ao indivíduo para que ele participe, mais apático ele se torna. Então, se eu quero corrigir a apatia política do cidadão comum, eu preciso dar oportunidade de que ele participe. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como a gente cria oportunidade de participação? Dentro dessa corrente da teoria participativa, isso começa fora da política, ou seja, para que a gente democratize de fato a esfera política, a gente precisa democratizar a sociedade como um todo. Por exemplo, a gente precisa democratizar mais a escola, dando aos alunos mais chance de participação direta, de expressão de opiniões, inclusive quanto à administração do ambiente escolar. Quanto mais hierárquica for a escola, menor a chance de participação, de expressão, de opinião dos alunos. A esfera da família também é focada por esses autores. Quanto mais hierárquica e autoritária a família, menos chance de participação terão os filhos, por exemplo. Ou seja, já se imbui, portanto, nas crianças desde casa,
um espírito apático, um espírito servil, né, que não sabe tomar decisões, que não quer tomar decisões, que apenas as executa. Né. A esfera do trabalho seria também importante, né, quanto mais hierárquico for o ambiente de trabalho, ao estilo do Fordismo, por exemplo, com uma divisão muito clara, muito estrita entre aqueles que planejam o trabalho e aqueles que executam o trabalho, bem, um ambiente como esse não pode produzir cidadãos ativos. Então, se a gente quer pensar numa democracia mais profunda, com uma participação mais ativa, criemos oportunidades de participação, de expressão, de tomada de decisão nessas esferas também. Então, a palavra de ordem dessa corrente é: a gente precisa democratizar a família, a escola, o ambiente de trabalho e a sociedade em geral. Isso irá formar uma cultura política mais participativa entre os indivíduos, que eles irão transferir também para a esfera propriamente política. Então, se eu ajo de maneira servil demais, de maneira apática demais diante do pai, do professor e do chefe, do gerente no trabalho, eu serei também um cidadão servil diante do representante político. Essa é uma das defesas da teoria participativa da democracia. Voltemos ao material. Bem, uma terceira corrente, e aqui a gente encontra como principal representante o Jürgen Habermas, filósofo e sociólogo alemão, sobre o qual a gente vai tratar especificamente numa aula futura. Dentro dessa corrente, chamada de deliberativa, a democracia depende do debate entre os cidadãos, da construção de consensos e de uma esfera pública forte. O que isso quer dizer? A ideia de uma esfera pública forte. A gente já mencionou em algum momento anterior. Quanto mais fechada for a elite política sobre si mesma, quanto menor for a prestação de contas, o controle do cidadão sobre esses representantes, maior a tendência de que as instituições percam legitimidade democrática, a começar diante dos olhos da população. Então, o que a gente assiste hoje? A gente assiste a um parlamento com pouca legitimidade. A gente assiste a partidos também igualmente com pouca legitimidade. Nós tivemos os protestos políticos de rua em 2013 que representaram um pouco isso, essa falta de legitimidade das organizações políticas tradicionais, como os partidos, o parlamento e os políticos em geral. Por que isso acontece? Por que há essa queda de legitimidade? Por conta da baixa responsividade dessas organizações políticas. Elas tendem a se fechar sobre seus próprios interesses e a esquecer os interesses dos representados, dada a inexistência de controles fortes, de prestação de contas fortes sobre eles. Então, a maneira de corrigir isso, dizem os autores vinculados à teoria deliberativa, é criando uma esfera pública forte. Ou seja, eles não estão defendendo uma democracia direta, à la Grécia, à la Atenas, mas sim uma democracia representativa, ainda indireta, mas em que a sociedade civil, ou seja, o demos, a população organizada, possa pressionar, possa controlar, possa sugerir essa elite política. Os meios de comunicação cumprem um papel fundamental dentro dessa esfera pública forte. Os jornais, por exemplo, dão informação aos cidadãos, à população, a respeito das coisas políticas. A informação é fundamental para que eu possa me posicionar, para que eu possa cobrar, para que eu possa ser mais ativo. Mas não apenas os meios de comunicação, todas as formas de associação que a sociedade civil gera são também maneiras de pressionar a classe política. A esfera pública cumpre ainda uma outra função. A esfera pública detecta, ou é capaz de detectar, problemas e anseios sociais que os partidos e os políticos demoram muito a perceber. Se a gente olhar, por exemplo, para a história dos Estados Unidos, a questão do negro e as reivindicações dos negros, a começar pela participação política, isso não foi abraçado por nenhum partido. Isso acabou sendo canalizado pelo movimento pelos direitos civis, ou seja, foi um movimento social, foi a sociedade civil organizada, a esfera pública, diz Habermas, que foi capaz de pressionar a classe política e fazer com que os direitos políticos fossem estendidos também à população negra antes excluída. Então, a esfera pública é fundamental para o funcionamento da democracia. E, por último, a gente tem aqui a teoria do Honneth, do Axel Honneth, que é muito comentado no livro base da disciplina, a teoria do reconhecimento. Para ele, a apatia do cidadão médio só pode ser resolvida com o incremento da autonomia individual
e do reconhecimento social. Então, se a gente quer resolver a apatia política do cidadão, a gente deve antes resolver a questão do reconhecimento social dos indivíduos. Ou seja, eles precisam ser reconhecidos na sua individualidade e nos seus anseios. A gente vai falar mais a respeito disso numa aula mais adiante. Bem, então a gente viu aqui as correntes críticas, de maneira muito resumida, as correntes ortodoxas, e agora a gente pode seguir adiante com a aula. Bem, vamos agora a uma aplicação prática dos conceitos que a gente viu até aqui. Bem, uma proposta aqui de discussão, de aplicação para vocês, diz respeito ao decreto de participação social, né, que foi promulgado pela presidente Dilma Rousseff em maio de 2014. Né, esse decreto de participação social, ele visa ampliar a participação dos cidadãos no governo, ou seja, na administração pública. Esse decreto recebeu o número de 8.243. Atualmente ele está em tramitação no Congresso. E ele ilustra muito bem essa discussão entre as vertentes mais críticas, que querem aprofundar a democracia, e as vertentes mais ortodoxas. Por quê? Porque o decreto defende que existam, que sejam formalizados canais de participação, de escuta da população, para além do momento eleitoral. Ou seja, apenas a eleição não basta como canal de participação. Então, aqui, formalizar outros canais de participação democrática, como, por exemplo, conselhos gestores de políticas públicas, conferências de políticas públicas. Sem substituir as eleições, esses outros mecanismos extra-eleitorais seriam uma forma de complementar a participação popular no governo. Então, existem vários mecanismos já implementados, já funcionando, que visam a dar à população a chance de participar na elaboração de políticas públicas. Vocês encontram aqui o link com acesso ao texto literal desse decreto, onde vocês podem ler isso na íntegra, portanto. Então, após a leitura do texto do decreto, né, vocês podem pesquisar sobre quais são os canais de participação democrática já disponíveis no Brasil. Comentei aqui sobre 2 exemplos, os conselhos e as conferências. Há vários outros. Então, vocês podem pesquisar a respeito da maneira como funcionam os orçamentos participativos, as consultas públicas, as audiências públicas, quais têm sido os efeitos desses mecanismos sobre a gestão popular, democrática das políticas públicas no Brasil. Então, você já tem aí uma ideia de pesquisa para colocar em prática esse debate, esses conceitos dentro da teoria democrática. Tudo isso precisa ser aplicado na prática, não são apenas teorias. Isso está no mundo na forma de instituições e de lutas, como essa luta na tramitação do decreto dentro do Congresso. Alguns se opõem a esse decreto, acham que ele usurpa as funções do parlamento e outros o defendem. A gente teve bastante informação na aula de hoje, então vamos agora à revisão no nosso slide. Bem, a gente começou a aula falando a respeito das características da democracia representativa. Para Schumpeter, por exemplo, as principais são a existência de eleições e a existência de competição política. Essa competição política ocorre entre lideranças políticas, entre partidos políticos. Daí a teoria de Schumpeter ser conhecida como elitismo democrático, ou seja, a democracia se baseia não na participação ativa do cidadão comum, mas na competição entre elites políticas. Depois disso, a gente viu algumas das potencialidades e limitações da representação. Uma das principais limitações é a questão da apatia do cidadão comum, que cumpre apenas a função de votar. Por último, a gente viu algumas das principais teorias da democracia, aquelas ortodoxas, como a de Schumpeter e de Dahl, que dizem, bem, a apatia do cidadão médio é quase que incontornável, ela é uma característica quase que natural de democracias baseadas em grande escala. Não há como incentivar a participação direta, uma participação ativa, sistemática do cidadão comum. A função dele é a de votar. O que a gente precisa ter é competição entre lideranças políticas. Quanto mais competição, mais opções o eleitor terá diante de si. Mais democrático será todo o sistema decisório, portanto. Mas existem também as teorias da democracia mais críticas,
A gente viu aqui pelo menos 3 tendências. A gente viu o culturalismo de Putnam, a gente viu a teoria participativa da democracia de Pateman, o deliberacionismo com Habermas, a teoria do reconhecimento com Honneth. Essas teorias dizem o quê? A democracia precisa de alguma forma ser aprofundada. A apatia pode ser contornada assim. Ela não é um dado natural do sistema político contemporâneo. E as maneiras que eles dão, as soluções que eles dão para contornar essa apatia política são diferentes. Cada teoria tem lá a sua solução, seja uma esfera pública mais forte, mais presente, um espaço de discussão para os indivíduos, com muita informação a respeito das coisas públicas, seja o aumento das oportunidades de participação na família, na escola, no trabalho, como prega a teoria participativa, seja o aumento da distribuição do reconhecimento social, como prega Axel Honneth. Então você já tem aí várias vertentes e vários autores para começar a pesquisa por vocês mesmos.